compartilhar a tela com vocês para a gente poder continuar. Eu me lembro que ontem eu pedi para vocês me falarem onde que eu parei, não foi? Aí eu lembro disso. Aí quando eu lembro disso, eu acho que eu sei onde é que eu parei. Aqui a gente falou da descoberta do vírus, não foi? Você não estava falando das regras? Isso, eu acho que sim. Espera aí que eu vou chegar lá nesse slide e vocês me falam exatamente onde que eu parei, tá? Aqui a gente falou um pouquinho da descoberta do vírus, que mesmo não dando para enxergar pelos experimentos, o cientista conseguiu detectar vírus que atacava planta, né? E atacando essa planta, ele percebeu que aquilo ali era um veneno, estava fazendo mal para a planta. Aí chamou de vírus. Apesar de que o vírus só dá para ver no microscópio eletrônico, e microscópio eletrônico só foi inventado no século XX e mais já no final do século XX, né? Aí nós falamos um pouquinho das unidades de medida, não foi isso? Que em biologia a gente vai usar muito 4 unidades de medida. O milímetro, vou falar na ordem. O milímetro, que é 10 a menos 3, o micrômetro, que é 10 a menos 6, o nanômetro, que é 10 a menos 9, e o angstrom, que é 10 a menos 10. Não é isso? Falamos isso na aula de ontem. Falamos também que os cientistas ficam brigando se vírus é ou não ser vivo. Aí eu ditei as 15 características gerais dos seres vivos e te mostrei pelo menos 4 que os vírus não têm, que é célula, reprodução, nutrição e metabolismo. Ou seja, o vírus não faz nada sem estar dentro de uma célula, né? Falamos tudo isso ontem, não falamos? Aí, se eu não estiver enganada, nós terminamos, foi aqui, no genoma? Não, foi no slide anterior, no terceiro tópico. Ah, tá. Então foi aqui, opa. Foi aqui, Isso. então. É mesmo, até marquei aqui, né? Mas eu acabei falando agora. Falei, então, que o vírus, por alguns cientistas, aliás, pela maioria, né? Ele não é considerado um ser vivo porque faltam principalmente aquelas 4 características que eu acabei de citar. A célula, a reprodução, o metabolismo e a nutrição. Isso são características muito importantes para um ser vivo. E o vírus não tem nada disso. Só que alguns cientistas são mais teimosos um pouco, né? E por conta do vírus entrar na célula, atacar a célula, ele quer considerar o vírus como ser vivo. E para isso ele traz alguns argumentos, né? Esses cientistas trazem alguns argumentos. Quais são esses argumentos? Ah, antes de uma coisinha aqui, da minha seta, achei. Antes, só uma coisinha, palavras importantes. Vou ler esse terceiro tópico antes de falar do motivo dos cientistas que acreditam que o vírus é ser vivo, tá? Fala assim, ó, a razão de não serem considerados seres vivos, nós estamos aqui. A razão de não serem considerados seres vivos, pois quando estão fora das células hospedeiras. O que é uma célula hospedeira? Quando você hospeda alguém, é quando alguém passa, por exemplo, um tempo na sua casa, não é? Com o vírus do mesmo jeito, é quando ele passa um tempo dentro da célula, pelo menos um tempo. Porque eu vou mostrar para vocês um tipo de ciclo de vida do vírus que ele fica permanentemente dentro da célula. Porque lá no vídeo eu mostrei um que o vírus entra, reproduz e sai da célula. Mas aqui eu vou mostrar um outro ciclo de vida também, tá? Então, que pelo menos o vírus entre na célula, ele já é considerado um hospedeiro dentro dessa célula. Então, cuidado com essas palavras para você depois não ficar aí perdido no que está sendo falado, tá? Então, a palavrinha hospedeira é de quando você hospeda, passa um tempo, né? No caso, o vírus passa um tempo, pelo menos um tempo dentro da célula. Não se multiplicam e nem apresentam nenhum tipo de atividade vital, ou seja, atividade de vida, né? O que é atividade de vida? Principalmente aquelas 4 coisas que eu falei. Na verdade, são as 15 características. Mas aquelas 4 que eu disse, célula, reprodução, metabolismo, nutrição, são coisas básicas, não dá para faltar. Então, sem essas coisas, não é considerado ser vivo.
ou seja, não tem atividade vital. Então, preste atenção nessa palavrinha. Vital quer dizer vida. Ou seja, são considerados seres acelulares. O prefixo a, em todas as palavras na língua portuguesa, claro que quando o a é um prefixo, tá? Se for radical, pode ter diversos sentidos. Mas como é um prefixo aqui nesse caso, sempre quer dizer não, não alguma coisa. Então, acelulares quer dizer que não tem célula, certo? Então, essas palavrinhas vão aparecer. Por isso que eu disse que eu estou fazendo questão de ler com vocês parte do que está escrito aqui, para que vocês entendam direitinho esses termos, tá? Então, o motivo pelo qual os cientistas acreditam que o vírus não é um ser vivo é principalmente porque ele não tem atividade vital e porque ele não tem célula, e ele precisa ser sempre o hospedeiro de uma célula. Então, esse é o argumento dos cientistas que acreditam que o vírus não é um ser vivo. Aí agora a gente vai falar dos cientistas que acreditam que o vírus é um ser vivo. Então, os cientistas os chamam ainda de sistemas moleculares autorreplicativos. Sistema, um conjuntinho de alguma coisa. Molecular, porque é feito de molécula, né? Vários átomos se juntando, fazendo moléculas. Auto, com U, também é um prefixo, que quer dizer fazer sozinho. Vem de automóvel, autonomia, que ele consegue fazer sozinho, né? Replicativo é que faz replicação. O que é isso? Replicativo que faz replicação. Se você não sabe o que é replicação, não resolve nada. Replicação é um processo de produção de DNA, de duplicação desse DNA. Esse processo se chama replicação. Quando você já ouviu aí, principalmente na área da arte, né? A gente fala que a pessoa fez uma réplica. Uma réplica é algo que tenta ser uma cópia o mais fiel possível, não é assim? É ou não é, pessoal? É. Ai, obrigada. Tem alguém aí me escutando. Então, tô vendo o Douglas agora também, ó. Faz assim para mim, para que eu tô vendo, ó. Então, uma réplica, como eu falei, é uma cópia que tenta ser o máximo possível idêntica, né? Claro que às vezes não é 100% idêntico, porque pode passar por mutação, no caso de um vírus ou até mesmo uma célula, né? Pode passar por uma mutação. E no caso lá da arte, é porque não usa os mesmos materiais, não tem o tempo, N fatores, vamos colocar assim. Então, quando fala que os cientistas chamam eles de sistemas moleculares autorreplicativos, não vivos, quer dizer que eles vão entrar dentro da célula, eles são pequenos, né, porque são moleculares, esse conjuntinho de moléculas, então, eles são pequenos, entram dentro de uma célula para a célula fazer o trabalho e depois eles podem sair de dentro dessa célula. Portanto, esse é o nome, né? Dá um monte de nome bem floreado, bem bonitinho para poder justificar que o vírus é um ser vivo, mas está colocando aqui, ó, que é não vivo, tá vendo que está escrito aqui, ó? Não vivo, certo? Então, esses vírus, como eu disse, só uma parcela pequena dos cientistas que fica com essa briguinha que, ao meu ver, é boba. Mas ciência é assim mesmo, né? O pessoal discorda ou concorda com algumas coisas e vida que segue. Ó, outros os consideram de sistemas biológicos. Sistemas biológicos. Ó, bio é vida, né? Lembra disso? Ixi, fui até lá, quase terminei o LOL, mas é para olhar só aqui o bio, tá? Opa! Só aqui o bio. Bio é vida, então está considerando que eles são seres vivos, pois possuem ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA. Se fosse para possuir ácido nucleico e ter vida, seria a coisa mais simples do mundo. Se você pegar aí água, por exemplo, de um lago, de um rio, água do mar, provavelmente você vai encontrar moléculas de DNA e RNA que não é da água propriamente, né? Mas porque tem seres vivos ali, eles acabam morrendo. Partículas
se dissipam na água ali, acaba que tem um pedacinho ou outro de DNA ou de RNA naquilo ali, nem por isso é considerado um ser vivo. Então, como eu disse, a briga aqui é igual cachorro correndo atrás do rabo. Briga, briga, briga e não vai chegar em lugar nenhum. Não vai sair do lugar. Então, eu preciso mostrar vamos dizer assim, os argumentos para vocês, mas ninguém vai falar assim para você responder alguma questão onde você tenha que defender se o vírus é um ser vivo, se não é, essas coisas. Ninguém vai fazer esse tipo de coisa. O máximo que pode perguntar para você é isso que eu coloquei aqui, os tipos de argumentos que cada cientista usa, tá? Vamos dizer assim, aqueles que são a favor e os que são contra. Alguma dúvida sobre esse slide? Não? Posso passar? Não. Não, pode passar. Bora lá. O que é o genoma viral? Antes de falar de genoma viral, eu quero fazer uma pergunta, já que ninguém me perguntou, eu mesma vou me perguntar e responder, porque eu esperei essa pergunta e ninguém me fez ela. Quando a gente fala que um ser vivo tem célula, a gente sabe de onde veio essa célula, porque vocês estudaram a origem da vida, e na origem da vida fala para vocês que aquele monte de moléculas naquele lago, né, naquele momento ali da Terra, que a temperatura era muito alta, tinha muitos raios, muitos trovões, né? A atmosfera não era igual era hoje. Naquele momento, por conta de todas essas variações, as moléculas começaram a se juntaram, até que elas começaram a ter um sistema autônomo de funcionamento, ou seja, não depender de outras moléculas. E a partir desse momento a gente considera que existiu a primeira célula. Ou seja, você sabe de onde veio a primeira célula, tanto que os cientistas já fizeram esse mesmo experimento e já obtiveram os mesmos resultados, que é da formação dos coacervados, né? Vocês estudaram isso ano passado. Agora, de onde vieram os vírus? Surgiram assim do nada? Não. Será? O que vocês têm para me dizer? O que vocês acham? Professora, eu acho, sei lá, que vem de, tipo, vírus. Eu não sei, tipo, como o vírus é uma coisa ruim, eu imagino que tenha vindo, tipo, de algum lugar sujo ou de fungos. Uma coisa assim, eu não sei. Não faço ideia, não. Um pouquinho do que você falou faz sentido, quando você falou aí dos fungos. Não por conta de ser sujo, nada de algo assim, mas porque os fungos e as bactérias são os seres decompositores, né? São eles que fazem a decomposição, a transformação da matéria orgânica, ou em matéria orgânica mais simples ainda, ou em matéria inorgânica. Tem a ver com isso também, mas os cientistas acreditam que foram as próprias células que, ao tentar se multiplicar, para manter elas mesmas vivas ou para formar outras células, ficou péssimo, aconteceram algumas mutações. E nesse processo acabaram acontecendo, nesses erros todos, né, se juntando ao longo da evolução, aconteceu que partículas de DNA, de RNA e de algumas proteínas ficaram soltas no ambiente. E, claro, isso foi só através da multiplicação das células? Não. Também aconteceu a partir da decomposição dessas células, desses organismos, vamos dizer assim, participação especial. Desses organismos, então, que ao participar desse processo de decomposição, vai sobrando, né? Essas partículas, como eu falei para vocês agora há pouco, que a gente encontra na água, por exemplo. Encontra em qualquer ambiente, né, que tiver vida ali. Então, os cientistas acreditam que foi a partir de mutações das próprias células e de decomposição que esses sistemas, né, de material nuclear, ou seja, material de dentro do núcleo das células, mais um pouco de proteína, acabou tomando esse formato e por questões químicas, lembrem-se disso, questões químicas. Essas partículas, quando elas se aproximam das células, elas conseguem entrar dentro das células. Quando eu digo partículas químicas, são aquelas chavezinhas que eu já mostrei para vocês. Portanto,
O vírus veio a partir da própria célula, ou seja, uma coisa que faz mal para a célula, mas veio a partir de uma mutação da própria célula. É a única explicação até hoje mais plausível que os cientistas encontram e faz todo sentido do mundo, porque, afinal de contas, tudo que o vírus tem é parte do que a célula tem. Ele só não tem tudo que a célula tem, mas ele tem uma boa parte, certo? Então, faz todo sentido do mundo que seja isso mesmo. Tranquila até aqui? Oi. Mas se o vírus veio, entre aspas, da célula, ele não teria que ser vivo? Porque a célula não é viva? Não é uma coisa viva? Sim, se ela estiver inteira, completa, né? O que é inteira, completa? Com a membrana, com o citoplasma, com todas as suas organelas, com o núcleo, com todo o seu material genético completinho. O vírus não tem tudo isso. É como se você fosse assim, deixa eu pensar aqui uma situação, eu começo a olhar aqui para minha casa para ver que exemplo que eu vou dar. Vamos supor que você foi num supermercado. Para você ter um supermercado, você precisa ter vários itens diferentes lá, não é? Vamos supor que você precisa ter 100 itens, vamos colocar um número, não importa que item que é. Desses 100 itens, o vírus não tem todos eles. Vamos dizer, por exemplo, que o vírus tem aí 10 desses itens. Esses itens são os mesmos que tem lá no supermercado, mas não são todos. É esse sentido que eu quero que você pense. Então, a célula, ela tem tudo, todas as substâncias, e ela funciona sozinha. Ela não precisa da ajuda de outras coisas para poder funcionar. Tudo que ela faz sozinha, inclusive deixar substâncias entrarem ou saírem de dentro dela. Já o vírus, não. Sozinho ele não consegue fazer nada. Fora da célula, a gente fala que ele fica cristalizado, ele fica sem ação nenhuma. A gente não pode dizer que ele está morto porque ele não tem vida, né? Hora nenhuma ele tem vida. Então, a gente fala que ele fica inativo ou cristalizado. Só dentro da célula que ele tem ação. Ou seja, ele tem coisas que a célula tem, mas ele não tem tudo que a célula tem. Se ele tivesse tudo, com certeza ele seria uma célula. Tranquilo? Tranquilo. Obrigada. Por nada. Então, agora a gente vai... Professora, Oi, pode falar. tipo assim, eu acho que faz muito sentido isso, né? Porque, tipo assim, já que ele veio da célula, então ele é compatível com a célula para entrar nela e tal. Mas se veio da célula, por que é algo que é ruim e não bom? Porque vocês encaram ainda evolução e mutação como sendo uma coisa que tem que sempre ser bom. Eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes, que toda evolução é aleatória e a gente nunca tem garantia de que aquilo ali vai ser bom. Pode ser bom, pode ser ruim, mas que vai acontecer, vai acontecer e a gente não tem como controlar isso aí. É natural, é coisa que acontece devido às multiplicações da célula. É igual quando você faz uma cópia. Você pega, por exemplo, um documento seu e faz uma cópia lá na máquina, né? Se você pegar e fizer a primeira cópia do seu documento original, vamos supor que você está tirando cópia de uma identidade. Você vai lá e faz a primeira cópia. A cópia sai bacana, sai bem parecida com o original, assim, quase não vê diferença. Principalmente, vamos dizer que foi colorida. Aí agora você pega essa cópia e tira outra cópia. E vai copiando, 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 copiando isso aí milhares, milhões de vezes. A primeira cópia vai estar igual à milionésima cópia? Não vai. Não. E olha que o material era igual no começo, não era? Então, é isso que eu estou querendo colocar na cabeça de vocês. As células fazem cópia delas mesmas. Não existem novas células sendo criadas do nada. Uma célula dá origem a outra célula. Então, é natural que ocorram pequenas modificações em cada multiplicação. Só que, às vezes, de uma multiplicação para outra, você não vê muita diferença. Mas essa multiplicação aqui, ó, essa aqui é a primeira, essa foi a segunda. Essa daqui é a terceira, vamos colocar assim, vamos ver uma distânciazinha entre elas. Quando você for comparar a primeira aqui com a terceira, você já vai achar diferenças. E essa terceira cópia vai se multiplicar depois para virar uma quarta vez, cada vez mais vai ficando diferente daquela primeira cópia lá do começo. É por isso que não tem clonagem celular? É por isso que não tem o quê? É por isso que não tem clonagem
celular, assim, clonar um gene para substituir essas coisas? Caso das falhas? Clonagem existe, só que Entre mesmo aspas. dentro da clonagem você tem pequenas variações, porque clonagem seria 100% igual, nadinha de diferente. Quando você faz uma reprodução assexuada, que é uma espécie de clonagem, vamos dizer assim, pelo menos deveria, mas lembra que ontem eu ditei para vocês que dentro de evolução, uma das características de evolução, eu acho que foi a 11ª característica de ser vivo que eu ditei para vocês, chama-se mutação. Toda célula está suscetível a ter mutações, assim como os vírus também, porque é a célula que multiplica o vírus, né? Então, vai dar mutação no vírus também. Então, a mutação, ela é aleatória, não tem como programar, e não tem como saber a quantidade de coisas que vai ser mudada de uma geração para outra, ou seja, de uma célula da célula mãe para a célula filha. Então, se fosse uma clonagem, teria que ser 100% igual. A gente usa o termo clonagem, mesmo sabendo que não é 100% igual, mas o termo clonagem deveria significar 100% igual. Era isso que você queria saber? Não exatamente. Então, pergunta de novo. Vai que eu entendo diferente. É por causa dessas falhas que não tem clonagem artificial. Lá no laboratório, você fala assim, clonagem de uma planta, de um animal, algo assim, é Não, isso? coisas como tecidos, essas coisas para medicina. Mas isso tem. Isso Mas tem. a maioria é teste que não dá muito bem, na maioria das vezes, ou não é clonagem, entre aspas. Então, deixa eu Tá te mais falar para outras coisas. a célula, se não me engano. Vamos parar e fazer um parênteses na aula, tá? Porque isso aí que você está me perguntando envolvem outros fatores muito diferentes. Quais são esses? Primeiro, ética médica, tá? É a primeira coisa que a gente esbarra nisso aí. A ética médica não deixa, por exemplo, fazer clonagem humana, tá? Por conta de N fatores. Porque o ser humano não é só um ser biológico, ele é um ser social, né? Então, a ética médica não permite por conta disso. Quando fala de tecidos, dá para fazer clonagem de tecidos, e a gente já tem isso, principalmente os bancos de hospitais de queimadura usam muito esse tipo de tecido. Às vezes biológico e às vezes não biológico. O que é isso? Às vezes usa um tecido Artificial. artificial, isso, para poder ajudar a regenerar uma pele, por exemplo, que foi queimada, né? Porque o artificial, mesmo tendo os mesmos componentes de substâncias químicas que um biológico teria, mas não tem esses problemas de incompatibilidade. Então, coloca uma parte das substâncias, mas não coloca a outra. E ajuda na regeneração desse tecido. Já para fazer tecido biológico, qual que é o problema que você encontra? Quando você pega uma célula para fazer reprodução, por exemplo, você pegou um óvulo com um espermatozoide para fazer um ser humano. Vamos colocar um ser humano aí para vocês pensarem nessa linha. Se você for pegar uma célula, aí o ser humano nasceu, cresceu um pouquinho, você vai tirar uma célula dele para fazer uma clonagem. Você concorda comigo que quando você tirar uma célula dele, mesmo que seja do cordão umbilical, essa célula já não é mais idêntica àquela primeira, que é a junção do óvulo mais o espermatozoide, porque depois disso aqui, depois do zigoto formado aqui, já aconteceram milhões de divisões celulares. Então, essa célula aqui já não é igual, mas exatamente igual a essa do cordão umbilical, ou seja, de quando o bebê nasceu, que ele está bem novinho, né? Então, já não é mais 100% igual. Então, a chance de ocorrer erros nessa divisão celular é muito grande. É muito grande a chance de você não ter um ser exatamente igual ao outro, por conta das mutações que vão acontecendo ao longo das divisões celulares. Você concorda comigo em relação a isso? Sim, você no máximo ia criar um gêmeo estranho. Isso, é a mesma coisa da cópia do documento que eu falei agora há pouco. É como se a primeira cópia fosse o zigoto. E aí, daquela cópia que você vai tirando várias outras cópias,
cópia da cópia, sempre cópia da cópia, não vai ficando mais tão igual. Então, esse é o Telefone sem problema. fio. Oi? Telefone sem fio. Sempre sai errado lá no final, sai outra coisa, né? Mesmo que as pessoas queiram fazer igualzinho, não vai sair igualzinho. Então, com as nossas células é do mesmo jeito. Por isso a dificuldade dessa manipulação genética. Além, claro, que eu falei que a gente esbarra nas questões éticas também, né? Que é o principal caso aí, que a ciência até já domina bem essa questão de manipulação genética para várias coisas, mas às vezes a ética médica é que não permite. Agora eu respondi o que você queria saber? Sim, obrigada. Então tá bom, por nada. Então, como eu disse, agora a gente vai falar um pouquinho do genoma viral. Primeiro, o que é genoma, né? Quando a gente olha os cromossomos das nossas células, eu já ensinei para vocês que o cromossomo ele fica naquele formatinho de X, porém, se eu desenrolar esse X, ele vira aquela fitinha de DNA, que parece os cachinhos do meu cabelo, né? Faz as voltinhas assim, ó. Então, a molécula de DNA, ela é bem comprida. Só para vocês terem ideia, tem células, principalmente de algumas plantas, que se você esticar a molécula de DNA, esticar o cromossomo todinho para ficar só a molécula de DNA, sem as histonas, né? Que são aquelas bolinhas de proteína. Tem DNA que chega a mais de 2 metros de comprimento. Aí você pensa, como é que cabe 2 metros dentro de uma coisa que nem dá para enxergar? É porque é extremamente fininho, né? Mas tem, tem desse jeito. Então, vamos supor aí que tem 1 metro de comprimento. Desse 1 metro de comprimento, cada quantidadezinha ali, cada pedacinho, é um gene, ou seja, é uma quantidade de informações genéticas que viram uma característica genética. É isso que é um gene, é um pedacinho do DNA que se torna uma característica genética. Então, o genoma é o conjunto desses genes. É como se eu pegasse esses vários pedacinhos e jogasse tudo dentro de um balde só, vamos colocar assim. Então, o genoma é esse conjunto de genes. Então, os seres vivos, de maneira geral, têm um conjunto de genes próprio, né? Que é isso que faz cada espécie ser daquele jeito. O nosso genoma, o nosso que eu digo, nosso de seres vivos, ele é sempre de DNA para características genéticas e de RNA para a produção de proteínas. Isso vale para todas as células, desde as bactérias, que são as mais simples, até as plantas e os animais, que são os mais complexos. Porém, o vírus pode ser diferente. Ele pode ter tanto DNA quanto RNA como material genético, tá? Então, essa já é uma diferença grande do genoma do vírus para o genoma das células normais, né? Células normais que eu estou dizendo, célula mesmo. Outra coisa importante, as células procariontes, que são as células bem pequenininhas das bactérias e das cianobactérias, elas têm cerca de 4.000 genes. Olha, uma quantidadezinha até razoável. Já as células eucariontes variam bastante, mas eu coloquei aqui um número só para você ter ideia. Não precisa decorar esses números, é só para você ter ideia mesmo, tá? O genoma humano tem entre 30 e 40.000 genes, e a nossa célula é eucarionte, né? Então, o que eu estou querendo te dizer? Que a célula procarionte tem menos genes, porque ela é mais simples, ela é menor. Então, claro, cabe menos coisa dentro dela. A célula eucarionte é mais complexa e maior um pouquinho. Então, cabem mais coisas dentro dela. Então, nesse caso aqui, o genoma das células eucariontes é maior do que das células procariontes. Até essa informação, está tranquilo? Faz sentido para você? Que uma célula menor tenha menos genes dentro dela? Sim. Faz sentido, né? Eu também acho que faz. Agora, quando a gente vai falar de vírus, olha o tanto que o vírus é mais simples. O genoma deles é pequenininho. Por exemplo, aqui, ó, o vírus da varíola tem apenas 200 genes. 200. Comparados a uma bactéria, por exemplo, tem 4.000. E olha que a bactéria é o mais simples que tem. Olha o genoma humano, 30 a 40.000. E olha isso aqui ainda. O vírus do HIV
e o do sarampo tem menos de 10 genes, ou seja, é extremamente simples. Quem me perguntou aquela hora sobre por que o vírus tem a mesma coisa que a célula tem, não é uma célula, aqui a quantidade de genes te ajuda a reforçar ainda mais o porquê que não é. Dá para você perceber o distanciamento, né, de quantidade de genes que um vírus tem para uma quantidade de genes que uma célula tem. Então, é bem menor. Se o vírus, esse aqui que é o pequenininho, né? Se o vírus, então, tem pouquinhos genes, é claro, são genes que comandam tudo dentro da célula. É claro que ele não vai conseguir fazer tudo. Já a célula que tem muitos genes, esses genes estão comandando todas as reações, as substâncias químicas, todos os processos dentro de uma célula. Então, é mais um motivo para eu te explicar, então, por que tem mais uma diferença, né, dos vírus para as células. A quantidade de genes, ou seja, a quantidade de características genéticas também é muito distante. Vírus, bem pouquinho. As células, bem grande a quantidade de genes. Até aqui, tudo bem? Sim. Professora, Oi. você tinha falado que o vírus tem mutação. Esse tipo de mutação, exemplo, né? O coronavírus, parece que ele tem meio que tipos diferentes, porque tem um tipo que pega mais em idosos, tem outro que pega mais em adolescentes, é tipo como se fossem mutações do vírus? Tipo não, são mutações. Agorinha mesmo eu não falei assim, ó. Quando o vírus entra na célula e a célula vai fazer a duplicação dela mesma, ela não passa por mutações? Então, essas mutações também vão acontecer no vírus, porque não é a célula que multiplica o vírus? Essas mutações também vão acontecer com o vírus. E vai passando de mutação em mutação em mutação, e pela rapidez, né, e quantidade de pessoas que esses vírus estão passando, porque a população é mundial, então é natural que tenha muito mais mutações. E elas vão acontecer ainda desde quando o vírus estiver bem circulante entre a população. E por que isso está acontecendo? Porque ele está se multiplicando muitas vezes dentro de células diferentes, de pessoas diferentes. Então, vai ocorrer muitas mutações mesmo. A gente só vai parar de ter esse monte de mutações quando pelo menos uns 70%, 75% da população mundial estiver vacinada. Porque aí diminui a carga de vírus, a quantidade de vírus circulando entre as pessoas. E aí, quanto menos ele circula, menos ele se multiplica. Então, menos mutações vão existir. Faz sentido? Faz. O Tá João vendo? perguntou uma coisa aí no chat. Ah, tá. Peraí, deixa eu olhar. Eu quase não olho ele, senão ele fica bem aqui na frente. Ó, vamos lá. Deixa eu responder aqui direitinho. Está perguntando aqui se o vírus da Covid-19 não é uma baita jogada, né, de Estado e tal. Eu vou falar uma coisa para você que eu não posso provar, tá? O pior vai ficar gravado aqui, que a aula está gravando. Quando a pandemia começou, um monte de gente lá da escola, assim, quem anda mais comigo, né? E várias pessoas da minha família, eu falei, eu nunca entendi, eu tenho suposições, mas eu nunca entendi por que não fecharam a cidade, lá, Wuhan, né? A cidade da China, onde a pandemia começou. A maneira mais fácil que tem de você controlar a disseminação de O vírus governo queria esconder. parar de circular a população. Era a única maneira e super simples. Só seria uma cidade para todo mundo cuidar. Agora tem um mundo inteiro. Eu não posso provar, mas conspirações existem várias, né? Não sei se não sei. Professora, Oi. teve um médico que tentou avisar os outros países, o cara foi preso. Acredita? Pois é, porque controlar hoje em dia esse tipo de coisa é muito simples. Muito simples porque descobriram logo. Então, não tem motivo para ter deixado de chegar no mundo inteiro. Um motivo, assim,